Mas daí, cara, você foi lá, participou da seleção brasileira e daí aí as coisas começaram a mudar, na real. Sim, aí a seleção brasileira, ela dependia de patrocinadores. Até que naquele tempo lá eram 2 patrocinadores. E conforme foi passando o tempo, acabou perdendo os patrocinadores. Então eu continuei seleção brasileira, mas sem ter verba, cara. Eu continuei na seleção brasileira, atleta de seleção, e não ganhava nada. Imagina, Não ganhava nada. Mas não tem nem uma ajuda de custo, assim? Não tinha nada. A seleção dependia era de patrocinadores. Você acredita Caramba. nisso? Então era muito difícil mesmo. Que ano que era esse aí, mais ou menos? Acho que foi 98, 99. E, cara, e é engraçado que, tipo, você vê que a galera tá ali defendendo também o Brasil. A gente pensa hoje, né, em clima de Copa do Mundo, quanto a gente defende a nossa seleção brasileira. Nós temos esse sentimento que falta um pouco de incentivo para todos os esportes dentro do Brasil, né? Com certeza. A gente vê o vôlei brasileiro é muito forte, a gente vê, tipo, vários esportes brasileiros que têm uma força, uma relevância, mas logicamente não tem tanto visibilidade quanto tem o futebol, né? O futebol. Isso é até difícil para os outros atletas, né, É cara? muito difícil. O futebol realmente é o esporte, né, do Brasil, é o esporte mais conhecido, mas ele é muito valorizado e os outros esportes são muito desvalorizados. É uma diferença grotesca, muito, né, cara? muito. É muito difícil, viu? Você sobreviver em outro esporte. Pode ver o vôlei, tá super bem, mas não se compara. O futebol realmente ele tem uma outra visibilidade, outro valor perante os outros esportes. Então, eu acho que às vezes tira um pouco o foco, né? Pode ser isso. O Marinho, e depois quanto tempo você ficou representando a seleção brasileira? Fiquei 5 anos. 5 anos. 5 anos. Uma coisa interessante ali que me veio à cabeça agora que você perguntou em relação a virar chave. Olha só, quando eu morava no interior, eu sempre fui grande, tipo assim, polacão, grande. Então, assim, para minha idade, eu sempre fui maior que todos os meus colegas da minha idade. Só que por eu ser muito pobre, mas pobre assim de encapar o caderno com um saco de arroz, de açúcar, de andar de chinelo com uma tira de cada cor, prego embaixo. Eu andava quilômetros no meio do mato, imagina, eu com 9, 10 anos e 11 anos andava no meio do mato e no meio da terra, pegava um ônibus e esse ônibus andava mais um tom. Só para noção, eu saí de casa às 9 horas da manhã, eu estudava meio-dia, sabe noção? Então, quando eu chegava na escola, eu era o mais zoado. Tipo assim, toda a piazadinha queria me bater, porque eu era o grande. Então, todo mundo queria se sobressair sobre mim, em cima de mim. Então, e eu era muito tímido. Eles vinham, me empurravam, me davam soco e eu sempre fui muito tímido. Mesmo tendo uma boa estatura. Por quê? Por causa da minha posição. Todo mundo tirava sarro de mim. Por exemplo, eu não sabia o que era bullying, mas, cara, eu sofri muito bullying na minha infância. Por exemplo, qualquer coisa que eu fazia, o meu chinelo, o meu pé que chegava sujo, porque suava, o pé sujo. Então, todo mundo, eu era motivo de zoação. Então, isso fazia com que eu me retraísse mais e ficasse cada vez mais tímido. Então, por incrível que pareça, afetou muito a minha vida, muito. Se não fosse o esporte, eu não sei o que seria de mim, porque eu sou um cara muito tímido. Eu dentro da minha academia, hoje com os meus alunos, eu converso, eu falo, eu grito, eu faço brincadeiras, eu gosto disso. Mas quem me conhece fora disso, eu sou totalmente diferente. Isso faz muita diferença na minha vida até hoje. Até um pouco tempo, às vezes muitas coisas assim, palavras que eu ouvia quando era criança, que às vezes eu ouço sem querer, já me dá um choque, você acredita nisso? Então, assim, o sofrimento que eu tive, o bullying que eu sofri naquele tempo lá, me afeta até hoje. Por mais que eu superei, por mais que hoje eu sou um atleta, por mais que hoje eu tô assim, em outro, mas isso faz diferença. Por isso que naquele tempo a gente não falava em bullying, né? Não sabia o que era isso, né? Então, eu sofri bastante nessa... Cara, e como que você já sendo grande, em nenhum momento você pensou em revidar? Não, porque, tipo assim, eu era sempre o último a ser escolhido, você tá entendendo? Ninguém queria no time. Por quê? Porque eu era muito pobre, tipo assim, eu era muito pobre, eu não tinha condições de nada. Pra você ter noção, uma vez, eu lembro até hoje, meu pai conseguiu, mesmo doente, conseguiu comprar uma bicicleta pra mim. A bicicleta não tinha pedal, eu tinha... Caralho! É verdade, foi o maior presente que eu ganhei naquela época, eu nunca esqueci. Mas não tinha pedal, você tem noção? Porque para eu poder ir para a escola. Então, assim, por causa do meu nível social, financeiro, eu acabava sendo muito tímido, eu não conseguia revidar. E um dos motivos que eu também tive essa oportunidade, fui para lá meio que no impulso.
eu falei, não, eu não vou ser esse cara aí onde todo mundo zoa, eu não vou ser esse cara onde todo mundo quer pisar, todo mundo quer sobressair sobre mim. Eu vou tentar dar a volta por cima. E aí eu ia, e aí eu me dediquei ao boxe, mesmo no início, a minha timidez fez com que eu me contraísse muito, com que eu me soltasse. Então eu demorei muito no início para aprender. Até os próprios técnicos falaram, olha, você não dá pro boxe. Ah, você não... Por quê? Porque eu era muito tímido, eu tinha vergonha. Só para noção, na minha escola, só para noção, o nível, quando a professora fazia chamada, fulano, presente, Marinho, eu tinha vergonha de responder. Caralho, Marinho. Tinha vergonha de responder. E quem te conhece hoje fala, caralho, velho, não é o mesmo cara. São histórias que ninguém imagina o que eu passei, sabe? Então, é um caso assim muito, muito grave. Por isso que hoje, eu às vezes eu vejo brincadeiras ou algum tipo de bullying, eu sou totalmente contra e tento entrar ali e defender e não deixar, porque eu sei o quanto isso afeta na pessoa, sabe? Eu lembro uma história que eles começaram a me chamar de cebola. Olha que coisa Caramba, louca. Ô, cebola, não sei por quê, porque eu era muito gordinho. Eu não era gordinho, eu era fortinho, mas me chamava. Cara, quando eu ouvia essa palavra, até pouco tempo, me dava arrepio, bicho. Caramba, velho. Se mexe muito no psicológico, né? Que eu acho que é a fraqueza de qualquer pessoa, Sim. Pode ser ela, o tamanho que for. Não, né? ixi, então isso daí afetou muito. E, cara, quando eu fui para São Paulo, imagina, eu saí do nada, eu saí do meio do mato, eu saí do sítio, não tinha luz na minha casa, era lampião, era vela. Às vezes é por isso que num ponto você se retraía, né? Com certeza, não, é justamente por isso, porque eu não tinha como revidar, eu era muito inferior, eu me sentia muito inferior àqueles. E daí eles podiam fazer qualquer coisa, eu queria só atenção. Muitas vezes eu queria até ser amigo deles, né? Mas eles só queriam mesmo zoar comigo, ou coisa tem. Então, vou aproveitar essa oportunidade. Vou para São Paulo, saindo do meio do mato. Fui para São Paulo com 13 anos. Fiquei morando sozinho. Eu fiquei 5 anos. Eu chorava os 5 anos. Eu chorava 5 anos porque eu não tinha ninguém lá comigo. E eu chorava 5 anos, morava em cima de uma academia, dormia nos colchonetes que os alunos, que eram os alunos beneficentes, que a academia promovia ali treinos e alimentação para alunos beneficentes de uma favela e tudo. E eu dormia nos mesmos colchonetes que todo mundo treinava. E eu consegui ficar lá durante 5 anos, morando nesse local, consegui sobressair, me destacar e ganhei nível nacional, conhecido nacionalmente aí dentro do boxe. Ô Marinho, e hoje em dia, assim, cara, por exemplo, você tem uma academia, você consegue hoje, tipo, entender um pouco se você vê uma pessoa que está buscando uma atividade física justamente para combater esse tipo de situação que a pessoa passa na vida. Digamos assim, você é muito magro, ou você é muito gordo, ou você não sei o quê, e o cara procura uma atividade física para digamos, para ter uma válvula de escape nesse sentido de mudança de vida. Como que é para você, cara? Quando você encontra o aluno lá e, cara, esse cara, você percebe que o cara tá passando por alguma coisa nesse sentido. Como que você reage, cara? Isso é muito legal, cara, porque assim, hoje você pegar uma pessoa bem condicionada fisicamente, uma pessoa que tá bem, é super fácil você treinar ela. E quando chega essa pessoa, eu já vejo no olho. Eu vejo no olho a baixa estima. Eu consigo ver, eu consigo conversar, eu consigo passar uma confiança e ela se abre comigo. E aí eu consigo ajudar ela de alguma forma, assim, através da confiança, através de ficar do lado, incentivar, cobrar, mandar uma mensagem. Então, eu consigo ver a pessoa, eu consigo sentir o que ela está passando, porque eu vivi isso aí, entendeu? Então, e não é uma vez que isso acontece na academia, direto. Pessoas que estão super magras, às vezes pessoas que é muito magro, ou a pessoa que está bem acima do peso, pessoas com depressão, às vezes nem fisicamente até nem mal, mas com depressão, já teve 2, 3 tentativas de suicídio. Caramba, de aluno teu, cara? Não, várias. Hoje, Sério, na academia hoje eu tenho mais de, acho que, se for contar de 4 a 5 hoje que treinam lá que tomavam um remédio que tentaram suicídio. Caramba, Marinho. Sim, direto, isso é direto. Então, assim, e é uma realidade que a gente não percebe, né, velho? Não, isso daí lá é tão comum que você não imagina. Tão comum que você não imagina. E muitas das vezes também é o pai que leva e fala, olha, meu filho tem depressão, ele tentou se matar, já tomou remédio.
e ele vai lá e a gente puxa ele puxa ele aqui, puxa ele ali, incentiva ele aqui e tá lá até hoje treinando e conseguindo viver em paz, sem essa tortura. Porque fala pra você, depressão não é fácil também não, é muito difícil. Imagina, cara. E nessa época que você, tipo, era mais novo, você só era grande de altura ou você já tinha um porte físico maior? Eu sempre fui grande, na verdade, assim, a altura. Eu sempre tive, por exemplo, assim, com meus 17 anos, já tinha praticamente já 1,82 por aí. Sim, mas você já era grande, tipo grande de altura ou você já tinha, tipo, músculo pra caralho? Assim? É aí que tá. Eu sempre fui grande em